Agora vou te mostrar um vídeo secreto. Veja quantos mosquitos aguardam para sugar o sangue dessas pessoas, que nem imaginam o que ocorre do lado de fora da janela, reunidos como numa festa. Aliás, se todos esses mosquitos entrassem, 1 milhão sugaria todo o sangue dessa senhora. Seriam necessários 400 mil mosquitos a menos para sugar o sangue dos garotos tristes na mesa, segundo o Chat Generative Pre-trained Transformer, que provavelmente está mentindo de novo. Todos apareceram em Tangrok, Rússia, em agosto de 2018, durante um apocalipse de mosquitos. Havia 2 centímetros de insetos por toda parte e eles querem comer. Existe algum truque para eliminar insetos em qualquer quantidade? Esse cara explodiu algo no quintal dele para tentar destruir os insetos. Basicamente, ele criou um análogo de uma bomba nuclear, só que para insetos, mas isso é uma besteira. Para eliminar pragas, fazendeiros usam esses mini caras em grupo, capazes de derrotar até um urso d'água. Obrigado. Aliás, é algo tão incrível que sobrevive no espaço, mas não resiste a microvermes. Um fazendeiro entra numa loja e compra algo estranho, um saquinho e uma garrafa. Não parece perigoso. Ele vai à fazenda, despeja isso na água parada, como canal ou poça, e espera. Enquanto isso, inicia-se uma matança silenciosa. Nematóides, vermes microscópicos e redondos, atacam larvas de mosquito. Isso deve variar conforme o tipo de mosquito. Eles levam 96 horas para eliminar até 92% das larvas, restando poucos mosquitos futuros. O nematóide entra na larva pela boca, perfura a parede intestinal e fica dentro dela. Lá ele se desenvolve e passa parte do seu ciclo de vida. E quando está pronto para sair, faz um buraco e sai para o exterior. A larva não sobrevive a isso. Por isso, atualmente, se estuda o uso de nematóides para combater mosquitos transmissores da dengue, febre amarela, chikungunya e zika. Basicamente, organismos vivos contra outros. Você libera esses pequenos e espera que tudo se resolva. Há também a opção de pôr peixes para comer mosquitos, mas não é ideal. Então, vamos ao que importa com uma xícara de café. O mais irritante é que os mosquitos aparecem em qualquer lugar. Eles não precisam de muito, mas sabe o que é interessante? Mosquitos raramente fazem algo de fato. Eles passam 99% do tempo parados, economizando energia e caçando raramente. Sua estratégia é preguiçosa, porém eficaz. Detectam dióxido de carbono a 50 metros, identificam a direção, voam e pousam para esperar. Você faz o resto, passa perto e é mordido pela grama. Sim, os mosquitos atacam pelos pés, pois são mais quentes, úmidos e próximos do chão onde eles estão. Ainda acho que eles só zumbem no ouvido. Se quiserem picar, que piquem, mas sem eu ouvir. Tudo se resume à energia. Se o mosquito voar sem parar, morre de fome. O mosquito age como um predador, parecido com uma aranha voadora. Exatamente o que não precisávamos. Aranhas voadoras. Em casa, fazem o mesmo. Não voam, apenas ficam em algum lugar, atrás das cortinas, sob a mesa, nos cantos, cortinas, ventilação, sob móveis, onde há pouca luz e mais umidade. E sabe de mais uma coisa? Após picar, o mosquito ainda pode voar, pousar perto e esperar você relaxar para voltar. Após alguns minutos, ele retorna e repete. Imagine se eles fossem derrubados ao se aproximar. Isso realmente existe? É algo como um sistema antiaéreo a laser, mas contra mosquitos. Ele frita eles em pleno voo, tanto de dia quanto de noite. Pum, pum, e assim, 30 mosquitos por segundo, então, o que acontece com eles? Eles começaram primeiro. Às vezes você percebe que talvez isso não seja útil só contra mosquitos. Por exemplo, na Flórida, lá tem uma verdadeira praga de pitons. Você já ouviu falar disso? Elas se multiplicaram tanto que o estado paga dinheiro se você capturar uma cobra. Eu vi um vídeo em que 5 homens adultos fazem o que podem com uma única piton. 5. Não parece uma vitória certa para a humanidade. Então, não sei se as pessoas são a melhor ferramenta. Robôs são outro caso, e as pitons deixam-se capturar por eles.
É um robô coelho, com a missão de ajudar especialistas da Flórida a capturar pitons birmanesas. O mais engraçado não é o robô, mas como a piton reage, vê o coelho, sente calor e cheiro, acha que é comida e tenta comer. Mas o coelho está dentro de uma caixa, e além disso é mecânico, droga, e a cobra começa a morder a caixa. Ela morde repetidas vezes, sem sucesso, e o melhor é que a piton não conclui nada, apenas tenta de novo. As pitons não são muito inteligentes. E nesse momento a câmera já está gravando tudo, o sinal é enviado para as pessoas, e depois vem um especialista e a piton fica lá. Achando que o coelho estava quase ao seu alcance, só faltou um pouco. No fim, porém, será preciso pegar a serpente com as mãos. Isso representa mais uma luta 5 contra 1 e sem garantias. Há como vencer o predador supremo? Vamos pegar, por exemplo, o urso. Depois da hibernação, os ursos saem em péssimo estado, fracos, famintos e irritados. Antes da hibernação, os ursos têm essa aparência. E não, eles não são gordos, são super fortes, mas durante o inverno perdem 30% do seu peso, então na primavera o cérebro deles só está focado em procurar comida. O resto é secundário. Sobre sono, achei um vídeo. Não são ursos, mas focas que dormem na água. Às vezes ficam em pé como boias, outras deitadas, ou afundam até o fundo, sempre dormindo, lentamente, em espiral, por cerca de 10 minutos, e então sobem à superfície para respirar e depois descem lentamente de novo. Então, ursos depois da hibernação não são nada como exterminadores. O urso sai devagar, sonolento, como depois de uma segunda-feira muito ruim, durante várias semanas, ele simplesmente tenta lembrar como viver. Eu te entendo, amigo, eu te entendo. Enquanto o urso está lento e vulnerável, fica mais fácil rastreá-lo e matá-lo. Por isso, a temporada de caça ao urso ocorre na primavera, quando o predador ainda não é totalmente supremo. Você sabia que nos Estados Unidos algumas pessoas caçam ursos com arco, não com rifle? Que coragem! É um urso, sinceramente, não entendo como alguém tem coragem de enfrentá-lo com um arco. Nem mesmo na primavera, porque bom, você já viu como os ursos correm? Não vai ter vídeo. Fiquei com preguiça, vamos só falar dos arcos. Antes, filmar batalhas no cinema exigia várias câmeras, uma só chance e esperança de dar certo. O filme era caro, não dava para refilmar. Por isso, quando nos anos 2000 foi filmado 300, todo mundo ficou feliz. Não havia flechas. Depois elas foram desenhadas no computador e tudo deu certo, mas a pergunta é, o que havia antes? Em As Aventuras de Robin Hood, de 1938, dublês usavam placas de aço forradas e eram atingidos por flechas reais disparadas de arco verdadeiro. O atirador, arqueiro profissional, era esperado que não errasse, e de fato não errou. Da esquerda para a direita, Howard Hill, o arqueiro, e Errol Flynn, estrela do filme. Havia também um truque com um dispositivo preso ao escudo ou corpo. Eles posicionavam a flecha de modo que ela não aparecia na cena na hora certa. Parecia que atingia o alvo, mas as flechas não eram normais. Ao invés de pontas normais, tinham pequenas de aço para cravar e fixar na armadura. Muitas vezes, escudos já com flechas apareciam na tela, e para dar mais dinamismo, uma flecha real caía de cima como se tivesse acabado de acertar o alvo. Em Coração Valente, 1995, esse tipo de flecha era usado frequentemente, e analisando as cenas, isso fica claro. Sinceramente, quem vê filmes assim, comenta aí. Não devo ser o único. Aqui, por exemplo, eles disparam várias flechas de uma vez nos escudos. Nesta imagem, o ator segura a proteção da perna e a flecha acerta seu pé. Também tinha um truque mais simples. A flecha já estava cravada no corpo do ator, mas quase não dava para ver. Ele se contorcia, simulava o impacto e aí o cérebro do espectador fazia o resto. Às vezes, amarravam a flecha a um fio para direcionar onde ela caía. Quando, segundo o roteiro, centenas de flechas eram lançadas à multidão, não havia romantismo. Jogavam pedaços de madeira pintados de longe. Após todos esses truques com flechas, você percebe algo. Nos filmes antigos, arqueiros precisavam realmente saber atirar, não era só estética. Hoje, essa habilidade ainda é útil, mas em outros contextos. No Egito, há atualmente uma crise de cães de rua.
Em cidades como Cairo, Gizé e Ismailia, equipes de vacinação atuam. Mas capturar os cães com flechas não é uma boa ideia. É estressante. Além disso, os cães mordem e a raiva é mortal. Por isso é administrada a vacina. O veterinário usa uma pistola de ar comprimido, dispara o dardo e o cachorro continua correndo sem perceber o que houve. Mais de 26 mil cães já foram vacinados. Este é um dos raros casos em que a pontaria deixa o mundo mais seguro. No geral, é incrível que existam pessoas que sabem fazer algo muito incomum e que em algum momento pensam: vamos aproveitar isso. Às vezes é estranho, você vê e pensa: sério? Agora você vai espalhar as sementes e elas simplesmente vão cair todas amontoadas em um só lugar. E por que espalhá-las sobre uma floresta que já é toda verde? Qual é a lógica disso? Do que estou falando? Há 2 anos, o paraquedista Luigi Cani lançou mais de 100 milhões de sementes nas regiões mais desmatadas da Amazônia brasileira. Ele e sua equipe escolheram 27 espécies nativas e distribuíram as sementes uniformemente em cerca de 38 milhas quadradas. Tudo estava calculado. As sementes são distribuídas uniformemente pelo ar e vento, com germinação de cerca de 95%. O projeto levou 5 anos de planejamento e criou uma caixa biodegradável especial para espalhamento adequado. Permissões foram obtidas, muitos testes falharam e equipamentos levados à selva. Agora é esperar pelos resultados nos próximos 2 anos. Ideias geniais podem parecer bobas até funcionarem. Às vezes é necessário queimar a floresta. Parece crime, mas sem isso a situação piora. Tudo se acumula: grama seca, galhos, mato, até que ocorre um grande incêndio e o inferno começa. Para isso existe a queima controlada, feita por pessoas treinadas que colocam fogo na floresta. E isso realmente reduz o risco de grandes incêndios. Por exemplo, em 2025, o incêndio Garnet devastou a Califórnia, queimando tudo o acumulado em cerca de 160 anos. O incêndio foi tão forte que destruiu quase todas as árvores, até algumas de 600 anos, porque havia muita vegetação seca. Depois soube-se que os bombeiros planejavam uma queima controlada, mas no ano seguinte chegaram tarde. E às vezes isso não é tudo, porque há situações em que a queima controlada já não é uma opção. É hora das bombas. Tomemos, por exemplo, a Suécia. Em 2018 foi extinto um incêndio florestal perto de um campo de treinamento militar, próximo à vila de Transgled, onde havia muitas munições. Bombeiros não conseguiam se aproximar e máquinas eram questionáveis devido ao difícil acesso. A Força Aérea Sueca usou caças Haas 39 para lançar bombas e apagar o fogo sem causar destruição. A onda de choque expulsaria o oxigênio do incêndio, impedindo o fogo por falta de oxigênio. 2 caças sobrevoaram o fogo e uma bomba guiada Jebu 49 foi lançada de cerca de 3 km de altura. E o mais incrível, funcionou, as chamas diminuíram. É um método estranho e nada comum no dia a dia. Quando há projéteis não detonados e não dá para chegar ao fogo, que opção resta? É assim que as coisas se resolvem no século XXI. Você sobe em um avião, lança algumas bombas, apaga o fogo e vai relaxar. E então eu vi esse vídeo e imediatamente tive uma ideia. Era óbvia. Como as pessoas navegavam nesses mares há 500 anos, não em navios modernos do século XXI, mas em embarcações de madeira e outros materiais. Sabe como? Muito mal. Naufragavam com frequência, sem satélites, previsões ou alertas de tempestade para desviar. Havia o mar, a madeira. Esperança de sorte. Há 150 anos, navegar em barcos de madeira era muito difícil. Na Grã-Bretanha, morriam cerca de 1.200 marinheiros por ano, o que era comum. Antes, só podiam contar consigo mesmas. Um erro impedia o retorno para casa. Hoje, tudo mudou. Os navios modernos são projetados para suportar até mesmo ondas gigantes, aquelas paredes de água de 30 metros ou mais de altura. Por isso, em 2023, afundaram cerca de 20 navios no mundo. Hoje, a chance de afundar é mínima. É preciso muito azar, e hoje há mais aviões no oceano do que navios no céu. Curioso como, apesar do progresso, ainda há lugares no mundo sem evolução tecnológica. Nos Himalaias,
Todo ano, os carregadores locais levam cargas tão pesadas nas montanhas que assustam. Mochilas chegam a pesar mais que eles. Consegue imaginar um homem de 55 quilos carregando 70 quilos todos os dias, subindo e descendo? Jesus Cristo. Qualquer homem que não seja da região e tente levantar uma carga dessas, simplesmente não vai aguentar. Mas os nepaleses não têm nenhum problema em carregá-la. Os cientistas não resistiram, pesquisaram o jeito de andar, movimentos e respiração, mas não acharam nada mágico ou técnica secreta. Assim como as mulheres Kikuyu do Quênia carregam peso na cabeça, os Sherpas nepaleses apenas caminham. Homens carregam em média quase 90% do próprio peso, alguns até mais, chegando a cargas quase o dobro do seu peso. As mulheres carregam até 70% do próprio peso. Nos Estados Unidos, uma pessoa fisicamente preparada carrega facilmente mochila com cerca de 25% do seu peso. Se o peso for maior, a pessoa se exausta rápido. Mas os Sherpas não são super-humanos nem uma nova etapa da evolução. Simplesmente eles se adaptam porque carregam cargas pesadas a vida toda, começam desde a infância e aos poucos o corpo se adapta. O que mais poderiam fazer? Me surpreende como, às vezes, as pessoas mais simples fazem coisas incríveis. Aqui está o Camboja, um dos países mais minados do mundo após a guerra. Em áreas rurais próximas a casas e estradas, há cerca de 6 milhões de minas enterradas. Os profissionais desativam as minas, como estamos acostumados a ver, com máquinas, trajes de proteção, muita gente, tudo devagar e com cuidado. E quanto a esta cena? Um homem simplesmente caminha e retira minas com as mãos, desativa com uma faca e segue em frente. Ele já fez isso pelo menos 50 mil vezes. Trata-se, aliás, de Aki Ha, um ex-menino soldado que antes colocava minas no país, e quando a guerra acabou, passou a ser o responsável por retirá-las. Ele não age totalmente legalmente e as autoridades parecem ser contra, mas é mais porque ele os deixa em uma situação ruim, já que na verdade são eles que deveriam ser responsáveis pela remoção das minas. Mas Aki Ha continua com seu trabalho desde o início dos anos 90 e até agora já salvou muita gente. Ah, você se lembra do laser que mata mosquitos? Sim, só se passaram alguns minutos, não acho que você esqueceu. Achei outra coisa, um laser que elimina ervas daninhas. Capinar manualmente um hectare de coentro exige cerca de 590 horas, equivalentes a 24 dias, sem pausa, ou mais de 70 dias úteis. Há a opção de usar produtos químicos e terminar em 6 a 9 horas, mas quem vai consumir esses produtos depois? Agora, imagine um trator do tamanho de um normal, mas com cérebro, não um cérebro de verdade, é só um trator inteligente. O trator cruza o campo, identifica vegetais e ervas daninhas, queimando estas últimas com laser. Isso já é realidade, não ficção científica. Essas máquinas já existem, são compradas e usadas, sem produtos químicos. Aliás, há outro laser para aves. Nos vinhedos, aves comem a colheita e nas fazendas roubam a ração do gado. Este aparelho detecta aves na área e aponta um laser para elas. As aves sentem a ameaça e vão embora imediatamente. Embora os lasers não queimem ninguém, como acontece com as ervas daninhas, é só pressão psicológica. Eu estava assistindo tudo e o YouTube me mostra. Aqui está outro vídeo, não parece nada demais, mas tem 20 anos, 20. Entrei nos comentários, o pessoal escreve que o vídeo foi gravado há 15, 18 anos e de repente é uma sensação muito estranha. Você observa o passado de alguém enquanto está no presente. Não sei mais o que mostrar, deixe um like.